E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema procrastinação. Vou dar algumas dicas que eu uso que tem funcionado para mim para combater a procrastinação. Bom, procrastinação é uma palavra que frequentemente surge pelas redes sociais. Sempre tem gente me pedindo dica como parar de procrastinar, como parar de ser procrastinador. E infelizmente eu acho que é um tema muito complexo e fica difícil discutir com a devida profundidade em apenas um post ou um vídeo. Porque eu acho que o hábito de procrastinar, primeiro que assim, é uma coisa que você constrói ao longo de toda a sua vida, né? E pode ter causas diferentes, nunca é um motivo só. E causas diferentes vão exigir soluções diferentes. Então eu não acho que é uma coisa que de uma hora para outra você vai consertar, mas sim que você pode fazer pequenas adaptações, pequenas melhorias para melhorar a questão da procrastinação. Então hoje eu decidi trazer algumas dicas simples, fáceis de aplicar do que pode ser feito para evitar a procrastinação. Tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu já apliquei ou continuo aplicando na minha rotina. Que às vezes as pessoas me veem hoje em dia e acham que eu pareço tão produtiva e que eu não tenho problemas com procrastinação e que eu nunca procrastinei. Só que muito pelo contrário, eu sempre fui de deixar as coisas para a última hora e adiando tudo que eu podia. Mas com o tempo eu vi a necessidade de mudar, porque eu tinha tanta coisa para fazer e o tempo não ia dar se eu fosse procrastinar tudo. Por isso eu acho que eu me considero quase uma expert em não procrastinar, mas não porque eu mudei, porque eu tô constantemente aplicando estratégias para evitar a procrastinação. Então eu vou compartilhar com vocês algumas das coisas que eu faço e que sempre me ajudam. Primeira dica, e provavelmente a que eu mais uso, que é subdividir tarefas grandes em várias menores. Se você precisa ler um capítulo, por exemplo, de um livro, em vez de colocar lá como meta do dia, como tarefa, ler o capítulo, tenta fragmentar isso tipo de 10 em 10 páginas. Porque quando a gente se depara com uma coisa muito grande de fazer, uma tarefa que não foi fragmentada, a gente fica muito mais inclinado a procrastinar, porque a gente não vê o final daquilo. A gente demora a ver a evolução e ainda por cima tem medo de dar conta. Então, quando a gente fragmenta em várias menores, a gente consegue ir marcando várias vezes como concluído e consegue ver um progresso naquilo, que é uma forma de gratificação, de recompensa imediata. Então, ajuda muito a não procrastinar essa questão de subdividir uma tarefa em várias outras menores. Outra estratégia é a questão dos mini hábitos. E aqui a gente tem o mesmo princípio da subdivisão de tarefas, só que nesse caso a gente vai estar subdividindo um hábito. Então, em vez de querer começar, por exemplo, estudando 10 horas por dia, vamos tentar estudar 1 hora, vai? Ou se 1 hora é muito para você, se nem isso você estuda ainda, tenta colocar uma meta, sei lá, de 15 minutos, 20 minutos, ou qualquer tempo que seja tão fácil de executar, de fazer, que seja quase impossível de que não dê certo. E a ideia aqui é que você não se cobre, quem sabe depois de começar a fazer, depois de chegar nesse mini hábito, nessa mini meta, quem sabe então ter um impulso para continuar fazendo. Tem um livro inteiro sobre os mini hábitos do Steven Guys que eu achei genial. Inclusive, eu recomendo a leitura completa dele, que é bem legal essa estratégia dos mini hábitos para a construção dos hábitos e evitar a procrastinação. Outra estratégia seria, então, planejar o seu dia. Isso aqui eu faço muito, planejo o dia, planejo a semana, planejo o mês. E isso acontece porque é mais difícil você procrastinar quando você sabe que hora que você tem que fazer cada coisa. Você tem, por exemplo, um quadro horário para sua rotina, ou você vai fazendo só na hora que dá vontade. Então, para evitar a procrastinação, experimenta definir então a hora para tudo que você quer fazer durante o dia. Por exemplo, trabalho até às 18, das 18 às 20 eu vou estudar, das 20 às 21 eu jantar. Que se você não tem essa definição, essa rotina, você fica totalmente à mercê da sua força de vontade para fazer as coisas. Então, por exemplo, eu quero estudar 2 horas hoje. Mas são 6 horas da tarde ainda. Depois eu começo. E esse depois nunca chega, você vai procrastinando e quando você vê não estudou nada. Então, quanto maior seu instinto procrastinador, mais importante isso se torna de você ter horário definido para fazer cada uma das coisas. Eu sei que muita gente não gosta de rotina, não gosta de ter esses limites, mas se não está funcionando para você ter um quadro horário mais flexível, então acho que é a hora de colocar esses horários mais bem definidos para evitar a procrastinação. Outra questão é ter metas claras e realistas. Quando a gente visualiza um resultado específico, aonde a gente quer chegar,
é muito melhor para saber o que você vai fazer com o seu tempo. Então, se você tem uma meta concreta, por exemplo, de estudar 2 horas por dia, é muito mais fácil de sentar para estudar na hora que você precisa, do que se você simplesmente tem na cabeça, preciso estudar, e da mesma forma você fica empurrando para mais tarde. Então, quando a gente visualiza esse resultado, onde você quer chegar, o que você precisa fazer exatamente, é mais difícil de procrastinar. Mais uma estratégia muito, muito, muito importante é essa, que é eliminar as distrações. Quando você procrastina, o que você resolve fazer? Vai usar o celular? Vai estudar? Uma coisa nada a ver, tipo mandarim? Vai ver série? Vai conversar com a vizinha? Enfim, se você identificar o que você vai fazer para essa distração, você consegue eliminar esses canais alternativos que você usa para procrastinar. Por exemplo, se eu vejo que quando eu procrastino, eu fico muito no celular. Então deixa seu celular com alguém até a hora de terminar de estudar, guarda seu celular em outro cômodo. Sempre que eu vejo que eu tô enrolando no meu trabalho, nos estudos, e o celular tá por perto, eu pego o celular e deixo em outro cômodo, bem longe, e pronto, eliminei uma das minhas maiores distrações. Então, uma das melhores maneiras de você lidar com uma distração é não tendo que lidar com ela. Isso é muito, muito importante com os procrastinadores. Porque quando a gente quer evitar de fazer alguma coisa, a gente sempre vai procurar alguma outra alternativa, porque a gente simplesmente não vai ficar sem fazer nada, né? A gente tem a questão da procrastinação ativa, vai procurar fazer outra coisa, em vez de fazer o que a gente realmente tem que fazer. Então, identifica qual que é essa sua distração, qual que é esse seu caminho alternativo para conseguir eliminar. Mais uma estratégia, essa bem básica, e as pessoas às vezes duvidam da eficácia dela, mas funciona muito, que é ter um compromisso público. Pode parecer besteira, mas quando você diz publicamente, ou diz para alguém, preciso fazer tal coisa, ou vou fazer tal coisa, você tem muito mais chances de realmente fazer isso do que se você não conta pra ninguém a sua intenção. Porque é do ser humano, é uma característica nossa de querer cumprir com a palavra, porque a gente quer aceitação social. Então, a gente não costuma voltar atrás quando a gente compartilha uma intenção com outra pessoa. A gente cria, né, esse compromisso. Então, uma ótima maneira de não procrastinar, por exemplo, para os estudos, falar para alguém, posta no Facebook, no Instagram, olha só, hoje eu vou estudar 2 horas. Compartilha com alguém o que você está se propondo a fazer. E por fim, mas não menos importante, para combater a procrastinação é essencial você ter um gatilho para o seu hábito. Tem um artigo meu sobre implementação de hábitos no site do Mapa, e eu acho que é o caminho, assim, estanque para combater a procrastinação. Porque o hábito, ele é uma coisa automática, né? Aquela coisa que você faz todos os dias, sem muito esforço, não depende de força de vontade para fazer. E as chances de procrastinar, então, nesse caso, quando você tem um hábito bem sedimentado, são praticamente zero. Então, para implementar um hábito de forma bem sintética, você precisa de um gatilho, ou seja, aquilo que vai te dar um start para fazer o hábito, vai te lembrar de fazer aquilo. Por exemplo, meu gatilho é arrumar minha mesa, eu preciso da minha mesa totalmente limpa, ligar a minha luminária. Para mim, esse é o sinal de que eu preciso render naquele dia. Depois do gatilho, tem o hábito propriamente dito, que é a rotina que você quer executar. No caso, estudar, trabalhar, leitura, exercício físico. E depois da rotina vem a recompensa, que é a parte do reforço, que é o que vai fazer o seu cérebro querer fazer aquilo de novo no outro dia. E a recompensa pode ser virtualmente qualquer coisa. Pode ser ver um episódio de uma série, comer um docinho, ler um livro que você queira ler. Enfim, qualquer coisa que você acha que é saudável, que se encaixa aí dentro dos seus objetivos, das suas metas, que vai te trazer uma expectativa para cumprir aquela rotina de novo e ter essa recompensa aí no final do hábito. Então essa é a tríade. Tem um livro, O Poder do Hábito, muito interessante, que foi nesse livro que eu me baseei para fazer o artigo do Mapa. Então fica aí na descrição para vocês verem o artigo completo, para ver como que funciona essa questão do hábito. Então, para finalizar, só fica o alerta, eu acho que não existe uma dica milagrosa que vai curar sua procrastinação de um dia para o outro. Como qualquer outro hábito, qualquer coisa que você precisa desenvolver, a gente precisa de tempo, de dedicação, de persistência e consistência para modificar o que a gente está fazendo. Tenta aplicar, então, algumas dessas dicas. Escolhe uma, pelo menos, vai então dia após dia e avalia, vê o que funcionou, o que não funcionou. E 2 bibliografias, então, que eu recomendo muito nesse tema, que são Procrastinação, o guia científico sobre como parar de procrastinar, da Lilian Soares, e o livro Os Desafios à Força de Vontade, de Kelly McGonigal, acho que é assim que pronuncia. Esses desafios à força de vontade é um pouco mais denso,
mas ele também é mais completo e traz mais estratégias contra a procrastinação. Eu espero ter ajudado. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem, que isso ajuda muito a manter aí o engajamento com os vídeos. Então até mais, vejo vocês no próximo vídeo.